Quem casa quer casa e quem compra terra não erra. Essas são frases famosas e repetidas por muita gente por aí. Conquistar a casa própria é sonho de 87% das pessoas. Segundo pesquisa, essas pessoas só se sentiriam ali plenamente felizes ao conquistar o sonho da casa própria e ter aquele sentimento de conforto e proteção e um cantinho para chamar de meu. Para adquirir esse imóvel sempre surge aquele dilema de qual compensa mais, né? O financiamento ou o consórcio imobiliário. Esse vídeo aqui foi uma sugestão de uma amiga minha lá no Instagram, então já passa também a seguir o Investe na Boa. Se você ainda não me conhece, eu sou Hugo Boaventura e esse é o canal Investe na Boa. Aqui eu trago tudo sobre investimentos, dinheiro como um todo e já convido vocês a continuar assistindo. E se esse vídeo agregar você em alguma coisa, aí sim você pode deixar o seu like e passar a me seguir também. E passar para algum conhecido seu que está nesse mesmo dilema sobre financiamento ou consórcio imobiliário, qual dos dois compensa mais. E para começo de conversa, vamos deixar uma coisa bem clara aqui, tá bom? Financiamento e consórcio não são investimentos, tá? Tem muito vendedor de consórcio que diz que é investimento, mas não é não. Investimento, para você entender de forma bem simples, é aquele dinheiro que vai botar mais dinheiro no teu bolso e aumentar o seu capital. Financiamento e consórcio são alternativas, modalidades usadas para você adquirir bens, tá? E eles não vão gerar renda para você, eles vão gerar despesas. Geralmente, eles são usados ali para comprar uma casa, um carro, fazer cirurgias e até mesmo Tupperware, acredite se quiser. Dito isso, vamos especificar cada um deles para vocês. O financiamento imobiliário, então, é uma modalidade onde o banco vai te emprestar o dinheiro para você adquirir o seu bem. Então, ele te dá aquele dinheiro à vista, você paga parcelado, ele cobra muitos juros nisso e o imóvel fica alienado ali ao banco. Essa modalidade é para as pessoas que precisam daquele bem num curto prazo, com uma certa urgência, porque a posse é imediata. No momento que você firma o contrato, o imóvel passa a ser seu. Mais ou menos, mais ou menos. Mas calma, porque também não é tão simples assim. Vamos com calma. No financiamento tem várias burocracias, tá? Bem mais que no consórcio. Geralmente os bancos eles cobram ali 20% na entrada, né? O restante eles parcelam ali em várias vezes, tem de 30, 35 anos e cobram muitos juros por isso. Lá no final, pode ter certeza que você vai pagar o dobro do que você pegou emprestado. Aqui é importante que você analise qual é a situação do país nesse momento, principalmente da taxa Selic, que é a taxa mãe, que representa ali mais ou menos o custo do dinheiro. Para você ter uma noção, mais ou menos, há um ano atrás, essa taxa Selic estava a 2% ao ano e agora, neste momento, ela está em 13,75% ao ano. Ou seja, tomar um empréstimo, financiamento neste momento, fica muito mais caro do que há um ano atrás. Nesse caso, então, você vai precisar de muito mais disciplina e planejamento. E sabe por quê? Lembra que eu falei que o imóvel fica alienado ao banco? Pois é, imagina que você está lá pagando o seu apartamento, a sua casa, e você, sei lá, passa por uma dificuldade, perde um emprego, surge alguma doença na família, e você acaba não conseguindo honrar com aquelas parcelas, né? Nesse caso aqui, o banco pode tomar o imóvel de você e colocar ele a leilão. E aqui não importa muito quantas parcelas você já pagou, o banco pode tomar o imóvel de você. Isso é um mito as pessoas acharem que ter um imóvel financiado é sinônimo de proteção, tá? Experimenta não pagar as parcelas para ver o que acontece. Já um consórcio é um grupo de pessoas que se juntam com um objetivo em comum para adquirir um bem, no caso aqui, um imóvel. Depois de sorteado, então, o banco te dá uma carta de crédito. E eu vou te explicar o porquê que ele te dá essa carta de crédito e não te dá em dinheiro. Funciona assim, cada integrante do consórcio então paga as parcelas e rola sorteios mensais, que pode contemplar de 1 até 2 pessoas. Nesse caso aqui rola uma certa questão de sorte com estratégia. E o porquê que eu tô dizendo isso? Porque nesse mundo aí de consórcio tem muitas pessoas que são os profissionais do consórcio, como eu chamo. Por quê? O que acontece? Eles entram em consórcio e eles têm muito dinheiro para dar lance. Então eles dão altos lances, conseguem ali pegar essa carta de crédito logo nos primeiros sorteios, e então eles vendem essa carta de crédito já contemplada para terceiros e joga lá uma taxa em cima disso. Nesse caso aqui, eles até conseguem um certo lucro nessa operação, mas para você que simplesmente pretende comprar a tua casinha, você vai ter que depender única e exclusivamente da sorte. E lembre-se, alguém vai ter que ser o último a ser sorteado, e esse cara pode ser você.
Diferente do financiamento, os consórcios geralmente vão ali até 180 meses ou 15 anos. E aqui realmente não tem uma cobrança de juros nem IOF, mas sim tem taxas de administração. E essas taxas são cobradas logo ali nas primeiras parcelas. E o porquê que isso acontece? Por causa dos desistentes. Então, se uma pessoa vir a desistir, pelo menos ela já pagou a taxa de administração e quem sabe ali ela acabou perdendo todo o dinheiro investido ou parte desse dinheiro. Essas taxas são bem salgadas, tá? Elas geralmente variam ali entre 15% a 25%. Outro ponto que quase nenhum vendedor de consórcio te diz é que as parcelas são reajustadas por um índice de inflação, que geralmente é ou IPCA, IGPM ou INCC. Com isso, é impossível você prever ali quanto que você vai pagar lá no futuro, né? Porque no Brasil, até o passado é incerto. Quem dirá você conseguir prever ali quanto que vai ser a inflação de 5, 10, 15 anos. Então que fique uma coisa bem clara aqui, tá? Aquele valor da parcela inicial acordada no começo, ela não vai se repetir nos outros anos, tá? Tem o reajuste pela inflação. Outro detalhe aqui é que nem sempre o seu salário é reajustado nessa mesma proporção. Então, você também precisa de muita disciplina e muito planejamento para fazer um consórcio. E esses reajustes aqui, ele acontece tanto para quem não é contemplado, como para quem já foi contemplado, porque você que já foi contemplado, você tem que ajudar aquelas pessoas que ainda vão precisar daquela carta de crédito, né? Então não é justo que você não pague esse reajuste. Então, mesmo que contemplado, você vai pagar um reajuste pelo índice de inflação. E lembra que eu falei sobre a carta de crédito e o porquê que o banco faz isso? Porque quando ele te dá a carta de crédito, você deixa o seu imóvel alienado a ele. Então, por mais que você tenha sido contemplado, se você não pagar as parcelas, você pode perder o seu imóvel, assim como no financiamento. Então, qual compensa mais, né? O financiamento ou o consórcio? E a resposta quem tem que dar é você. Você é que tem que saber que tipo de pessoa você é, quais são as suas prioridades. Você precisa daquele imóvel com uma certa urgência, então você precisa ir para o financiamento. Você já tem um emprego mais estável, você é recém-casado, você já é casado há muitos anos, você tem quantos filhos, você pretende ter filhos. Todas essas questões vão te ajudar a definir qual é a melhor. Lembre-se que no financiamento você já tem uma previsão ali de quanto que você vai pagar do começo ao fim. Já no consórcio você não tem, porque você não tem como prever a inflação que vai ser reajustada nas parcelas. É muito importante que você saiba que ter um imóvel financiado ou através de um consórcio quer dizer que é uma dívida muito cara e de muito tempo. Então você precisa fazer um planejamento tudo detalhado, organizado, porque isso vai afetar o orçamento da sua família por muito tempo. Outra coisa que eu quero deixar bem claro aqui é que eu não estou aqui para atrapalhar o sonho de ninguém. Então, se comprar uma casa é o seu sonho, se vai te deixar feliz, se você vai conseguir ter noites boas de sono, vai lá e faça esse consórcio, ou esse financiamento, ou o que for melhor para você. A única coisa que não pode acontecer aqui é que esse seu sonho da casa própria não pode vir a ser um pesadelo lá na frente. Então, tem que ser bem planejado. Mais um ponto a ser levado em consideração é que tanto no financiamento quanto no consórcio, quando você já for contemplado, você tem que se lembrar que além daquelas parcelas das prestações, você ainda tem o IPTU para você pagar e eventuais reformas que com certeza ali em 10, 15 anos você vai ter que fazer pelo menos umas duas. E no consórcio, se você ainda não foi contemplado, lembre-se que você vai precisar morar em algum lugar. Aonde você vai morar? Você mora com seus pais, você aluga um outro lugar. Então você tem que ter ciência de tudo isso para que você não acabe desistindo no meio do caminho. Se depois de tudo isso você ainda se convenceu que vai querer comprar um imóvel, então lembre-se de uma coisa. No manual ali do Bom Orçamento Familiar diz que as suas parcelas do mês ali de tudo não podem passar mais do que 20% para acabar não afetando ali as suas despesas fixas e de lazer para que você também não acabe prejudicando o seu estilo de vida. E nesses 20% tem que estar ali tanto o financiamento de casa, de carro, aquele celular que você pagou em 21 vezes. E agora eu vou trazer a minha opinião sobre esse assunto. A minha opinião, então, eu particularmente não gosto de nenhum dos dois, tá? Eu não tenho o sonho de ter a casa própria, até cogite um dia, quem sabe, construir a minha casa, desde que ela seja feita à vista. Enquanto isso, eu não tenho problema algum em morar de aluguel e investir parte da minha renda, e para mim tá tudo certo. Agora, se eu tivesse que escolher entre financiamento ou consórcio, eu jamais faria um consórcio, porque para mim é um dos piores produtos que existe.
O consórcio, ele só é bom para quem vende, tá? Ele não é bom para quem compra. Para mim, não faz o menor sentido eu pagar por algo, pagar taxas por algo, para ter, sabe-se lá quando, a que preço. Porque, como eu disse, essas parcelas são reajustadas ali por um índice de inflação e não necessariamente o imóvel que você vai ser contemplado se valoriza na mesma proporção. Como eu disse, não faz o menor sentido eu pagar uma taxa de administração para alguém administrar o meu dinheiro na tentativa de antecipar um sonho. O pior discurso é daquele cara que diz que vai fazer um consórcio porque ele se força a guardar um dinheiro. Gente, para mim isso daí não deveria nem ser argumento. Isso não me comove, não cola mesmo, tá bom? Você, como sendo um adulto, deveria saber quais são os seus objetivos, ter foco para você conseguir alcançá-los, tá? Então, para com esse discurso aí, estuda sobre investimentos, que você com certeza não irá se arrepender. Um bom planejamento de investimento, gente, você vai conseguir, inclusive, pagar menos e muito antes do que você teria fazendo um consórcio, por exemplo. Então, assim, hoje em dia o que mais tem é conteúdo grátis, investir é acessível, é fácil, então não tem a menor desculpa para você falar que não sabe ou não consegue guardar dinheiro, tá? Isso não deveria ser um argumento para você que é um adulto. E por último, eu não gosto da ideia também de ficar preso ali a uma dívida muito alta por muitos anos, tá, gente? Isso é uma coisa minha, então eu não durmo bem e não me dá paz de espírito. E para mim tá tudo certo. Se você deseja ter a sua casa, fique à vontade. A única coisa, o único conselho que eu te dou é faça um planejamento. Saiba que é uma dívida longa e cara. E agora eu quero saber de você, qual que você prefere? Financiamento ou consórcio? Deixa aqui nos comentários, já deixa também o seu like e toca no botão de se inscrever. Até o próximo vídeo e tchau!